O presidente decidiu, em um tom mais firme, junto com alguns empresários, a jogar mais pesado perante os governadores que defendem o lockdown. Seja bem-vindo ao canal do Oswaldo Ribeiro Filho. Se é a sua primeira vez que está assistindo esse vídeo, ou está assistindo esse vídeo com uma certa frequência, peço para vocês para se inscrever no canal, assista o vídeo por inteiro e dar seu joinha, pois é muito importante tanto de assistir o vídeo por inteiro como dar o joinha no canal para que o YouTube possa recomendar e ter cada vez mais pessoas assistindo esses vídeos. Também é muito importante, especialmente para esse canal tão pequeno, de que vocês compartilhem esses vídeos e peçam para os seus amigos também se inscreverem nesse canal. Eu preciso da ajuda de vocês para que a gente possa ter uma voz cada vez mais forte. Antes de eu entrar na matéria, eu decidi pegar dois artigos que vai entrar no detalhe da matéria principal. O Sindicato Médico do Rio Grande do Norte é contrário ao lockdown. Eles lançaram um comunicado no próprio site do sindicato. Comunicamos que o Sindicato Médicos do Rio Grande do Norte solicitou para ser ouvido e colocar o seu posicionamento na ação judicial impetrada pelo Sindisaúde, que solicitou a decretação de lockdown no estado. A oposição do CIDMED contraria ao lockdown e é a favor do tratamento precoce com hidroxicloroquina como forma de evitar agravamento e busca de leitos de UTI. Medidas de isolamento devem contemplar grupos de risco como idosos e portadores de doenças crônicas graves, ou seja, eles são a favor da quarentena vertical. Medidas como lockdown só servem para encobrir a incapacidade de gerencial da administração pública em abrir leitos ou UTI que vinha sendo ostensivamente fechado e contribuía para o estado atual que surge o sistema como lotado. Eu peguei um artigo da Agência Brasil que o título fala: Brasil perdeu mais de 40 mil leitos nos últimos 10 anos. Vocês estão vendo o porquê que a gente está tendo superlotação nos hospitais e porque tem muitos governantes que querem manter o lockdown com a justificativa pela saúde, pela saúde, pela saúde. Vamos ler aqui a matéria aqui. O levantamento divulgado hoje, no dia 23 de 10 de 2018, essa matéria é de 2018, tá, gente? Pela Confederação Nacional dos Municípios, aponta que o Brasil perdeu nos últimos 10 anos mais de 41 mil leitos hospitalares no âmbito do Sistema Único da Saúde. Em 2008, o total de leitos na rede pública era de 344.573. Em 2018, chegava a 303.185. Vocês estão vendo por quê? Que nem eu tenho falado e enfrisado muito grande sobre esse assunto. Você está vendo que essa quarentena não tem nada a ver pelo sistema da saúde pública brasileira? Ao contrário, é política. Porque se estivesse realmente, os mesmos políticos que são a favor da quarentena e do lockdown, tivesse realmente se falando assim que a gente se importa pelo sistema da saúde pública, por que nos últimos 10 anos a gente perdeu mais de 40 mil leitos? Já o leitos classificado como não SUS aumentaram, né, de 116.083 mil para 134.380 este ano. De forma geral, o sistema de saúde brasileiro passou a ter 460.656 leitos em 2018 para 437.565 em 2018, totalizando 23.000
e 91 leitos a menos. Aí aqui, ao analisar o quantitativo de leitos por unidade federativa nos anos de 2008 e 2018, o estudo consta que 25 estados apresentaram queda no índice de leito por 1.000 habitantes. Somente Rondônia e Roraima conseguiram obter um pequeno avanço na disponibilidade de leitos hospitalar. Vale ressaltar que 14 estados identifica-se a abertura de leitos. No entanto, esta ação não satisfaz ao aumento populacional ocorrido para a área no período. Isto é o mesmo com a abertura de leitos hospitalares. Houve queda no índice de leitos por 1.000 habitantes, em razão do aumento populacional expressivo, informou o estudo. Alagoas, por exemplo, tinha 6.146 leitos em 2008, para atender 3.127.557 pessoas. Em 10 anos depois, o estado passou a contar com 6.424 leitos, um crescimento de 4%, e a população alagoana, entretanto, cresceu 8%. Passou a contabilizar com 3.375.823 pessoas. Nesse caso, o aumento populacional superou a abertura de novos leitos no estado, consequentemente diminuiu o índice de leitos por 1.000 habitantes. Eu já várias vezes tenho postado em vários grupos sobre a questão que 35 anos de sucateamento, de desvio de dinheiro, de cortes de verba pelo SUS, fez que a gente está nessa situação que estamos vivendo hoje. Os mesmos governantes que hoje falam que se importam com a sua saúde são aqueles mesmos que eu não posso falar sobre esse assunto no YouTube, que eles vão barrar esse canal, que eles superfaturam os produtos que deveriam ir para ajudar a população dos seus estados, são os mesmos que, em vez de aumentar números de hospitais, de leitos para os seus pacientes dos seus estados, eles simplesmente nem fizeram nada. Eu poderia buscar várias matérias passadas mostrando, por exemplo, o estado de São Paulo, um dos estados que defende o lockdown total, que vários UPAs, hospitais, foram construídos, mas nunca foram inaugurados. Será por quê? Eu não posso falar sobre esse assunto aqui no YouTube, que se eu falar, infelizmente o YouTube vai travar esse meu canal. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Como no início do vídeo, eu peguei o título desse vídeo baseado no título dessa matéria. Bolsonaro diz empresários para jogar pesado com governadores porque é guerra. Novamente eu vou falar para vocês, eu gostaria de falar de qualquer assunto, eu gostaria de falar sobre as coisas ruins que está acontecendo no Brasil, que não seja envolvido o presidente, ou que o próprio presidente esteja fazendo uma coisa ruim, ou eu gostaria de falar as coisas boas que estão acontecendo no país, que não se envolva com o presidente. Mas infelizmente, o que está na imprensa é isso. E eu já deixei aberto para vocês que estão assistindo um vídeo, se vocês têm uma matéria, um assunto para poder eu falar, vocês podem escrever aqui embaixo. Infelizmente ninguém está falando nada, então significa que vocês estão mais interessados sobre as matérias que eu tenho trazido para vocês. Então por isso vou falar sobre essa matéria de hoje. A matéria é feita por Fábio, da revista Valor. O presidente Jair Bolsonaro defendeu em uma teleconferência com empresários que é preciso jogar pesado, com governadores como João Dória, que avaliam a possibilidade de lockdown ou restrição mais radical da atividade econômica à circulação de pessoas, para combater o alastramento do coronavírus. Bolsonaro disse que a questão seria guerra. Me desculpa para vocês que gostam do presidente da República, mas eu vou ter que ser bem sincero e bem franco com vocês. Esse termo para mim é um termo idiota. Falar um termo de guerra
Beleza, senhor presidente, o senhor poderia muito bem falar o seguinte, que o senhor vai parar de ajudar os estados e municípios, que cada um vai se virar com aquilo que pode, ou até provar que, entendeu, que eles estão fazendo a parte deles. Porque a gente sabe que está tendo vários casos no Brasil de desvio de dinheiro ou de superfaturação de produtos respiratórios que não chega na população hospitalares. A gente sabe que durante muitos anos teve uma redução de leitos e aumento populacional no Brasil. E aí, entendeu? A gente quer consertar 35 anos de problema do SUS em 60 dias. Eu acho que usar o termo de guerra não é um termo adequado, ainda mais se o senhor sabe que a imprensa brasileira vai fazer de tudo para te atacar. Mas continuando com a matéria. Em participação, Bolsonaro se queixou da decisão do Supremo Tribunal Federal que deu aos governadores e prefeitos a prerrogativa de determinar sobre as restrições e acusou os governantes regionais de tentar quebrar a economia para atingir o governo. Isso é verdade. Porque é que nem eu tive uma discussão com uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, que é a seguinte: enquanto tiver dinheiro do Estado, vai continuar a quarentena. Brasília já adiou a quarentena 5 vezes. E adiou sabe quando? Um dia antes na verdade na sexta-feira, que é o último dia da semana que os governantes poderiam baixar um decreto sobre esse assunto. Aí chega na sexta-feira, não, vamos adiar mais uma semana. Aí eles exigem que as pessoas usam máscara, botam leis e multas para as pessoas usar máscara, mas os senhores mesmo não estão dando nenhuma esperança para a população. Por exemplo, conheço uma pessoa que é dona de salão de beleza, que ela está desesperada, ao ponto que ela, entendeu, não sabe o que mais fazer. Ela não vai ser beneficiada pelo programa do auxílio emergencial, porque a empresa dela não é microempreendedor, a empresa dela é uma pequena empresa. Ou os barbeiros, os cabeleireiros. Mas tem o auxílio emergencial. Pois é, tem. Que teve casos de corrupção que tem que ser investigado. Que os militares que foram beneficiados, para mim, são tão corruptos como as pessoas que nem prefeitos, esposos de prefeitos, familiares de prefeitos, receberam a Bolsa Família. Na época do governo Lula, Dilma, que todo mundo sabe disso. Mas ninguém comenta mais sobre esse assunto. Então, assim, realmente, eles estão querendo quebrar a economia. Por quê? Porque se o empresário decidir trabalhar, ele é preso. Enquanto você vai lá em São Paulo, os baile funk estão rolando de boa, né? O tráfico de drogas está acontecendo tranquilo, né? Os bandidos estão soltos, enquanto a população de bem que paga seu imposto de verdade estão presos. Você vê como é que é o cúmulo do nosso país. Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, está decidindo o futuro da economia do Brasil. Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra. É o Brasil que está em jogo, declarou Bolsonaro. Você vê como é que a nossa imprensa, ela primeiro destaca uma pequena frase. Que estamos em guerra. O título da matéria, assim, porque é guerra. Mas assim, vocês não estão. As mesmas pessoas que estão defendendo a quarentena são pessoas de alto padrão, pessoas que entendeu que não tá passando dificuldade financeira. Aqui em Brasília, a maioria das pessoas que estão defendendo a quarentena são servidor público. Mas Osvaldo, servidor público está trabalhando em casa. Tá, beleza, estão trabalhando, sim, bacana, legal, joinha, né? E o autônomo? E o barbeiro? E o dono de pequenos restaurantes? Dono de marmita? E o pedreiro? E a diarista? E a babá? E os outros serviços
inumeráveis para a nossa economia. Eles podem trabalhar em casa, a diarista pode ficar em casa, ganhando seu salário todo mês. O pequeno restaurante que não comporta a fazer delivery, ele tem como trabalhar em casa. O dono de restaurantes em shopping centers, que está pagando uma fortuna de aluguel, ele tem como ficar em casa? Ou o lojista que investiu todo o seu dinheiro para abrir uma pequena loja no seu bairro, ele pode fazer delivery? Vocês estão vendo como é que é a hipocrisia de muitas dessas pessoas que defendem a quarentena? E assim, antes que vocês venham falar assim, mas você vive falando que você é contra a quarentena. Eu não sou contra a quarentena, eu sou a favor da quarentena vertical. O problema é que no Brasil, como virou um assunto político, qualquer pessoa que fala sobre hidroxicloroquina e quarentena vertical, ele é tirado do ar. Que nem aconteceu ontem. O secretário da Saúde foi falar sobre o uso de hidroxicloroquina, foi barrado pela imprensa. O repórter simplesmente encerrou a conversa. Dr. Anthony Wang, na CNN, quando ele falou da quarentena vertical e falou mostrando dados concretos, simplesmente cortaram ele do ar. Essa é a estratégia que a nossa imprensa faz. Ela não quer conversar com você. E as pessoas que estão acompanhando cegamente essa imprensa sem questioná-las, elas também não querem debater com você. Ao contrário, eles te xingam você, chamam de tudo que é até nome. Por quê? Porque você está defendendo o presidente Bolsonaro ou porque você está defendendo o direito das pessoas trabalharem? Na matéria, aqui, só para poder a gente encerrar, para não ficar muito longo, continua também. Né? O Bolsonaro lembrou, há 2 meses vem dizendo que há 2 ondas relacionadas à Covid-19. Tem a questão da vida e o desemprego, que deviam ser tratadas da mesma forma, com a mesma responsabilidade, afirmou. O que aconteceu ao longo do tempo? O Supremo decidiu que cada governador é dono do seu estado. Um só decide, os prefeitos, por sua vez, têm que acolher as decisões emandadas pelos governantes e podem impor medidas mais restritivas ainda. Que nem o prefeito de Londrina, que a justiça simplesmente impediu que ele abrisse a sua economia. Mas não é os governadores e prefeitos que têm que tomar decisão? Gente, eu quero que vocês questionem isso. Eu quero que vocês analisem isso. O foco do meu canal não é defender o Bolsonaro, não é falar mal do Bolsonaro. O foco do meu canal é de questionar a nossa imprensa, questionar a razão política que estamos vivendo nesse exato momento. E, infelizmente, a gente tem que também aprender, como eu falo, eu não sou o dono da verdade. Quando eu falo para vocês questionar, você tem que questionar também a minha pessoa. Não somente questionar a imprensa também não. Mas, infelizmente, a população brasileira, ela está sendo impedida a ser questionada. Todas as vezes que você vê nos grupos de política, assuntos políticos, que as pessoas questionam sobre isso, você vai ser atacado por 20, 30, 60 pessoas diferentes. 35 anos de sucateamento do SUS. 35 anos de redução de leitos. A população foi aumentando. Em vez dos governantes se importar com a saúde pública naquela época, porque os hospitais eram sim superlotados. Não. Ele simplesmente foi entregando pela barriga. E os mesmos governantes que naquela época não fizeram nada, são os mesmos que hoje estão querendo manter a quarentena. Eu quero que vocês comecem a questionar isso. Porque isso, quanto mais vocês questionarem, mais vocês vão ter poder
de liberdade. Vocês não vão ser mais escravo da uma só ideologia, que é a ideologia que a nossa imprensa quer que você tenha. Quero agradecer a vocês todos que estão assistindo meus vídeos, vocês inscritos e não inscritos. Quero pedir desculpa para essa semana por talvez a minha qualidade de vídeo não ter sido as melhores, ou as matérias não foram as melhores. Muitos de vocês sabem que eu fui muito atacado pela extrema esquerda. Talvez um dia eu faça um vídeo mostrando sobre os comentários da extrema esquerda que eles fazem. Ainda mais um particular, que é pior ainda. Mas eu sei que esse canal, com a ajuda de vocês, ele só tem a crescer. E, novamente, eu deixo o espaço aberto para os debates. Me critica, questione, analise. Eu não sou o dono da verdade. Eu sou uma pessoa que eu leio as matérias e questiono. Vocês da esquerda que assistiram meus vídeos e muitas vezes não concordam comigo, inclusive você do Partido Comunista, você sabe de quem que eu estou falando. Questione. Não ataque. Sem ataques. Nem da galera da esquerda, nem da galera da direita. Aqui é um espaço para vocês. E somente com vocês que eu posso melhorar esse canal. Como eu sempre tenho falado, eu prefiro ter 10 pessoas que me criticam para eu melhorar, do que ter 100.000 pessoas que concordam com tudo que eu falo. Então, gente, esse espaço aqui está aberto para vocês. Qualquer matéria, interesse, assuntos, se gostaria que eu falasse. E como eu já falei, quero fazer uma live trazendo 2 pessoas, uma da direita e outra da esquerda. E sentar aqui, conversar comigo, bater um papo com vocês. Mas só vou conseguir fazer isso quando a gente chegar nos 10.000 inscritos. Então, gente, para esse canal crescer, só depende de vocês. E não é porque eu quero ser mais um político, não. Não, eu não quero ser político. Eu não tenho interesse em ser político. Vocês podem me cobrar daqui a quantos anos você quiser. Eu não vou querer ser político. Tem muitas pessoas que me seguem no canal, que me acompanham, e sabem que eu já fui até convidado para entrar em partidos políticos, para fazer parte dessa nova onda de novos políticos. Isso não é o meu interesse. O meu interesse desse canal é para debater, questionar. Eu não sou cientista político. Jamais vou me intitular um cientista político. Eu sou um questionador. E como uma pessoa que questione, eu muitas vezes não tenho as respostas corretas. Eu sei que muitos de vocês podem ter se sentido ofendido por alguma razão, por alguma coisa que eu falei, comentei, mas às vezes a gente age pela emoção. Então eu quero dar esse espaço para vocês, para me ajudar a montar um próximo vídeo. Para falar de um assunto que vocês têm interesse. Como eu sempre falo, eu preciso de vocês para que eu possa melhorar. Não só daquilo que eu falo, das matérias que eu busco, mas também para deixar aberto sempre a conversa com quem está acompanhando esse meu canal já nesse início. E como a gente é um grupo pequeno, a gente pode fortalecer essa conversa muito mais do que quando esse canal ficar grande. Que na hora que ele ficar muito grande, aí a conversas próximas fica um pouco mais difícil. Então, gente, eu deixo esse espaço aberto para vocês. Vocês têm até domingo para me falar a próxima matéria de semana que vem. Eu vou ler com carinho todos os comentários de vocês e preparei a matéria para vocês de segunda-feira. Obrigado por estar assistindo esse vídeo e por fazer parte da minha vida como eu estou fazendo parte da vida de vocês. Espero que vocês tenham uma ótima
dia, tarde ou noite ou madrugada, não sei que hora que vocês vão assistir esses vídeos. E até amanhã.